E salve o Tricolor Paulista! Riga aqui para fazer esse pré-jogo de Milionários de São Paulo. São Paulo e Milionários, na verdade, né? Jogo que é no Morumbi. Estamos de volta ao Morumbi, estamos de volta à nossa casa. Depois de um mês, praticamente, aí sem jogos no Morumbi, né? Em virtude dos shows, em virtude da gente ter pego uma sequência de jogos fora de casa também. Esse jogo é amanhã. Na verdade, esse vídeo vai sair na madrugada, né? Então, é nessa terça-feira. Vai depender da hora que você estiver vendo aí, mas esse jogo é na terça-feira, às 21h30, e estaremos em live a partir das 21h aqui para acompanhar todos os lances em tempo real e etc. E tem transmissão do SBT e da ESPN, tá? Então, basicamente, é um jogo de Sul-Americana, é um jogo que é importante, vai definir muita coisa do grupo, que eu vou explicar já já. Estreia do Dorival. Então, será que voltaremos a sorrir? Será que Dorival vai trazer um pouco de alegria ao assistir o São Paulo? Porque ultimamente a gente assistiu o São Paulo só pra se estressar, né? A gente assistiu o São Paulo já sabendo que minimamente estressado em algum momento do jogo você ia ficar. Será que voltaremos a sorrir com o Dorival? Mas fato é que ele estreia amanhã. Tô ansioso pra ver o time que ele vai colocar, né? Eu acho que ainda não dá pra mostrar muito tático, mas depois a gente conversa mais sobre isso. Mas pelo menos na base da conversa, na base do time que ele vai colocar como titular, a gente pode ter alguns direcionamentos aí do que ele pensa, tá? O árbitro pra amanhã é o Kevin Ortega, ele é do Peru, arbitragem inclusive toda peruana. Vamos falar um pouquinho do Milionários, né? Como é que vem o Milionários aí pra essa partida? O Milionários, ele tá em terceiro na Sula, né? O São Paulo tá em primeiro, o O'Higgins em segundo, o Milionários em terceiro. São Paulo tá com 8 pontos, o O'Higgins e Milionários com 7, enquanto que o Boston River, já eliminado da competição, tá com 0 pontos. Ou seja, o Milionários está só um ponto atrás do São Paulo, tá empatado com o O'Higgins ali em segundo, mas tá em terceiro, na verdade, por conta do saldo de gols, que o Milionários tem só 1, enquanto que o O'Higgins tem 2 de saldo. Eles vêm de 3 vitórias em sequência, 2 pela Copa Colômbia e uma pela Sul-Americana, né? O 4-2 que eles colocaram em cima do Boston River fora de casa. E estão a 6 jogos sem perder. Então o Milionários vem numa fase boa aí, 6 jogos sem perder. A última derrota foi há exatamente um mês, dia 19/4, pro América de Cali. Então, o Milionários engatilhou aí uma boa sequência de jogos. Ainda não tá muito bem das pernas no Campeonato Colombiano, né? Porque iniciou muito mal, ainda tá em 10º no Campeonato Colombiano, mas é muito em virtude do começo, que foi bem mais conturbado. O Milionários ficou alguns jogos sem ganhar na temporada aí. Então, isso fez com que eles começassem lá embaixo. O Campeonato Colombiano tá se recuperando, enquanto que na Copa da Colômbia, que acabou de começar, né? Na Copa Colômbia, na verdade, eles ganharam as 2 partidas que disputaram até agora. Então, estão liderando o grupo deles com 2 vitórias em 2 jogos. Então, é um time que vem numa fase boa, mas que a gente já viu o futebol deles, né? Eles jogaram contra um time misto do São Paulo e, pô, não... Sabe? Você consegue ver que o time tecnicamente é fraco. Então, São Paulo jogando em casa tem tudo pra ganhar. Falando do histórico de confrontos, né? Entre São Paulo e Milionários. Basicamente, falando desse histórico aí, é a 6ª partida entre as equipes. Então, a gente jogou já em Libertadores e agora é a 6ª partida entre equipes. A gente só ganhou uma, e essa uma foi em casa, então é boa notícia porque o jogo é em casa. Quando a gente ganhou, inclusive, a gente goleou, meteu um 4-0. Perdemos 2 e empatamos outras 2. Incluindo, né, dentro desses empates, o empate horroroso, né, um jogo horrendo, que foi fora de casa, que a gente jogou ali com um time misto, quase que inteiro como reserva, e a gente conseguiu o 0-0 ali, que na minha opinião, naquele momento, foi até bom o placar, porque foi com reserva tudo, conseguiu poupar, descansou atleta. Tudo bem que a sequência depois desse jogo contra o Milionários não foi nada positiva, né? Mas pelo menos o São Paulo não perdeu para o Milionários naquele jogo fora de casa, que a gente poderia estar pior na tabela nesse momento. Falando da tabela, da partida, do que esperar da partida como um todo e como o São Paulo deve encarar essa partida. Primeiro que é um jogo que vale vaga para o São Paulo. Se o São Paulo ganha do Milionários, o São Paulo já garante a vaga na próxima fase da Sul-Americana. Independentemente se é na fase de playoffs ou se é na fase de oitavas de final, que aí vai depender se fica em primeiro ou segundo. Mas é fato que o São Paulo já se classifica para a próxima fase ganhando essa partida. E ganhando essa partida, vamos ser honestos, praticamente garante a primeira colocação, porque a última rodada é contra o Boston River em casa. Aí se não ganhar do Boston River em casa, aí fecha as portas do clube, né? Pelo amor de Deus. E o São Paulo vai entrar em campo já sabendo como é que vai estar a situação dele. Porque o Boston River e o O'Higgins se enfrentam às 7 da noite.
Então ali às 21 já vai ter acabado o jogo. O São Paulo já vai entrar em campo sabendo ali se pode até, a depender do resultado, né? Se, por exemplo, o O'Higgins empata com o Boston River, por exemplo, e o São Paulo ganha, o São Paulo praticamente garante até a primeira colocação, porque vai depender só de um empate contra o Boston River na última. Ou até mesmo se o Boston River ganha, né? Acontece um milagre, o Boston River ganha do O'Higgins ali, o São Paulo pode, ganhando do Milionários, garantir já a primeira colocação, que é muito importante. Na primeira colocação a gente sabe que a gente joga uma fase a menos. Essa fase que é de playoffs, ela é perigosa, porque são com os terceiros colocados da Libertadores. Pode ser que venha time, né? Time mais encardido aí dessas terceiras fases. Então, enfim, é para ficar de olho, é pra gente tentar garantir ao máximo essa primeira colocação. Pro Milionários, inclusive, essa partida vale ultrapassar o São Paulo e depender só de si para ser líder do grupo, porque a última partida é entre Milionários e O'Higgins, na casa do Milionários. Então, se o Milionários, por exemplo, ganha do São Paulo, por mais que o O'Higgins ganhe e ainda fique na frente por saldo, basta uma vitória simples em casa na última rodada do Milionários para eles se garantirem na primeira colocação. Então, pro Milionários também é um jogo muito importante, por conta da classificação. Pro São Paulo também, já mirando na classificação geral, né? Nesse exato momento, o São Paulo tá em quarto geral na Sul-Americana, mas tem bastante potencial de escalar mais umas posições. Ficar em segundo, assim, a depender dos resultados, até em primeiro, né? A depender de tropeços de Botafogo e River, que podem tropeçar, né? Podem, de repente, não ganhar as partidas que tem aí pela frente. Pode ser que ganhe, mas eu acredito que assim, o São Paulo, pelo menos ali, entre os 3 primeiros gerais, consegue ficar. O outro time é o que tá no grupo do Grêmio, me fugiu o nome agora, mas eu não acho que esse time vai se manter. Acho que vai se classificar até, mas talvez não fique nem em primeiro, então não me preocupa tanto. Então o São Paulo, pra mim, precisa garantir, o mais importante é o São Paulo garantir aí os 6 pontos que faltam para ficar com 14 pontos. Eu creio muito que a gente vai ficar entre os 3 melhores primeiros, e isso faz muita diferença pro mata-mata, porque a gente vai decidir mais jogos em casa, e isso pra mim faz muita, muita, muita diferença. Então é isso, jogo importantíssimo. Vamos falar do São Paulo e da nossa fase aí, como é que vai, o que a gente espera do nosso time agora. A gente, enquanto eles estão a 6 jogos sem perder, a gente tá 6 jogos sem ganhar, né? São Paulo não ganha a 6 jogos, teve nesse momento aí a eliminação vexatória pro Juventude, Roger demitido, Milton Cruz treinou a equipe e colocou pra jogo na última rodada. E agora finalmente chega o Dorival, né? A nossa última vitória foi contra o Mirassol lá em Campinas, naquele jogo que a gente tinha acabado de sair do Morumbi, né? A gente chega a jogar no Morumbi e depois contra o Mirassol especificamente, o jogo é lá em Campinas, no Brinco de Ouro. Então faz um bom tempo que o São Paulo não ganha, faz aí, não chega a fazer um mês igual eles, né? Mas faz aí 3 semanas que o São Paulo não ganha uma partida de futebol. Esse é o primeiro jogo com o Dorival na beira do campo. Honestamente, o Dorival treinou o time só nessa segunda-feira. Ele ainda teve o tempo de coletiva, né, que acaba perdendo um pouco do tempo de treinamento. Domingo foi um treino muito mais regenerativo, então o Dorival foi apresentado oficialmente só hoje, trabalhou só a parte da tarde. Tudo bem que ele conhece parte do elenco, ele consegue conversar com o elenco, mas não vai dar pra enxergar mudanças táticas no time do Dorival. A gente precisa ser justo com isso. Não vai dar ainda. Eu falei isso lá com o Roger, inclusive, também. Se ele, na estreia dele, ali, perdesse, passasse 2, 3 jogos ali, ele ainda tivesse ganhando ou perdendo, essas vitórias ou derrotas não estariam na conta dele. Até porque o próprio Roger começa ganhando, né? Começa ganhando 2 partidas pelo São Paulo, mantendo a escalação do Crespo. Então, só que a parte ruim é que o Dorival pega um trabalho pífio, horroroso do Roger Machado, né? Então, alguma coisa, nem que seja na base da conversa, ele vai ter que mudar. Então, conversa, gestão de elenco, conversar com o pessoal e ver o que dá pra fazer de diferente. E eu acho que só de tirar o Roger, acho que já tira um peso das costas também dos jogadores. Acho que eles têm mais tranquilidade pra trabalhar, enfim. É um jogo importante, a gente precisa ganhar. Porém, eu acho que o Dorival traz uma leveza a mais pro ambiente que tava pesado com o Roger, não tem como falar que não. Honestamente, eu acho que a gente só vai ver um time com a cara do Dorival, com o que ele pensa pós-Copa, que aí também volta todo mundo, né? Volta todo mundo que tá lesionado, então pós-Copa a gente pode ver melhor um pouco da cara do Dorival ali, que ele vai colocar no time. Acho que o único que não volta vai ser o Lucas mesmo, né? Que aí não tem muito o que fazer. Só no que vem se renovar contrato. Teremos a volta já confirmada do Alan Franco e do Luciano. Os dois estão relacionados para amanhã. Honestamente, eu
realmente acho incrível como o Luciano recupera rápido umas lesões que a galera normalmente demora 2, 3 semanas. O Luciano normalmente em 1, 2 jogos tá de volta. Honestamente, eu não consigo entender isso. Não tenho a menor ideia de como isso funciona, mas ainda assim eu teria um pouco de cautela para, novamente, né, não estourar jogadores. É importante a gente ter ali uma cautela. Então eu começaria com o Luciano no banco. Eu não sei o que o Dorival vai fazer. Alan Franco não tem nem discussão, tem que colocar para jogo, porque senão a gente vai de Dori e Sabino de novo e não dá esse jogar com 2 zagueiros. Eu acho que o Sabino cresce muito de produção quando ele tem um zagueiro bom do lado dele. Agora, quando ele tem Bagre do lado dele, o Sabino também, acho que ele é contagiado pelo ambiente, sabe? Então, não dá pra deixar o Dória no time titular. Pra mim, tem que colocar o Alan Franco pra jogar. Se tá em condição, vai pra jogo, Alan Franco. Não tem muito o que fazer, não. Mas eu não sei o que esperar da escalação do Dorival. Eu acho que por se tratar do jogo dentro de casa, ele deve permanecer com essa escalação de 3 atacantes. Mas eu não sei, de verdade. Eu não sei dizer o que eu espero, né? Se fosse pra chutar, e aqui é o chute, tá? Chute de bem longe. Vai daqui mesmo, chute de longe. Eu acho que ele vai com um time titular e eu acho que ele vai com várias peças que estavam jogando de titular com o Roger e vai tentar resolver muita coisa na base da conversa. Então, na minha concepção, eu acho que ele vai de Rafael no gol. Eu iria, né, de Alan Franco e Sabino, e eu acho que ele deve colocar o Alan Franco. Se já tá apto pra jogar, vai pro jogo. Lucas Ramon e Enzo. No meio-campo, deve ir de Danielzinho, Bobadilha e Cauli, talvez. Não sei se ele pretende colocar o Luciano aí, qual que é essa ideia. Mas talvez o Luciano possa aparecer e o Cauli aparecer pela ponta. Ou pode ser que o Ferreirinha apareça pela ponta e o Cauli faça meio e o Luciano comece no banco por conta da lesão. Pela direita tem que ver se o Arthur tá 100%, tá com condições de jogo. Algo que a maioria dos portais divulgaram que sim, que o Arthur tá em condição, mas ele sentiu, né, no último jogo ali no finalzinho. Então talvez o Arthur seja titular também com o Caleri no ataque. Então isso não é muito novidade. Eu acho que se o Luciano não jogar, eu duvido muito que ele vá... Que não jogar assim, né? Não comece de titular. Eu duvido muito que ele vá colocar um André Silva ou um Tapia pra fazer a função do Luciano. Eu acho que é muito mais inteligente colocar o Cauli centralizado e abrir o Ferreirinha. Que Ferreirinha, inclusive, o Dorival gostava bastante do Ferreirinha, né? Mas acho que eles não chegaram a trabalhar juntos, basicamente, porque o Dorival saiu, o Ferreirinha chegou. Então, Ferreirinha provavelmente vai ter bastante oportunidade com o Dorival. Vamos ver o que ele apronta, qual que vai ser a escalação, se ele vai povoar mais o meio campo, se ele vai mudar formação tática, se vai permanecer com 3 atacantes, quem que vai pelas pontas, quem que vai por dentro, se o Luciano já volta titular. Honestamente, é muito difícil, né? A primeira escalação do Dorival, vamos ver o que ele tem na cabeça. Eu acho que, novamente, né, por ter treinado o time só uma tarde, basicamente, ou um período ali, ele não vai querer mudar muita coisa, ele vai tentar mudar mais coisa na base da conversa. E, de novo, ele traz uma leveza pro ambiente, porque com o Roger tava insustentável. Então, jogo amanhã, 9h30, transmissão da SBT. Eu vou estar aqui em live novamente, dando aquela resenhada, trocando ideia. Então, cola com nós a partir das 9 da noite. Estaremos em live. Cola com nós. Este jogo é importantíssimo. Precisamos ganhar. Precisamos mesmo ganhar. Para garantir ali uma tranquilidade na última rodada da Sul-Americana. E quem sabe ficar ali em primeiro ou em segundo geral. Mas é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar o joinha. Não esquece de dar o joinha, por favor, hein? Não sai sem dar o joinha, não. Porque quando você deixa o joinha, o YouTube entende conteúdo relevante, entrega pra mais pessoas. Estamos crescendo aqui e eu conto muito com vocês pra isso. Então deixa o joinha, não esquece de deixar o joinha. Deixa seu comentário do que você acha que o Dorival vai fazer. E amanhã a gente tá junto pra resenhar e assistir o jogo junto. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.